Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Aqui eu quero agora comentar os filmes que eu escolhi para falar sobre a crise dos 30 e Retorno de Saturno. O primeiro deles é o Quero Ser Grande, com o Tom Hanks, filme de 1988. Tom Hanks está muito jovem no filme. E assim, não é lá um filme com grandes reflexões, não é uma grande obra, e nada disso. Mas ele retrata a experiência da entrada ali na crise dos 30, né, de forma muito arquetípica. E por isso que eu quis começar logo com esse filme. Tá? Ele mostra ali um menino, o Josh, né, ou Joshua, né, que é o nome dele, que quer ser grande. Ele está ali com seus 12 anos e quer ser grande porque ser grande tem vantagens. Né? Ser grande ele pode entrar num brinquedo que é mais radical, com a menina que ele está afim, certo? Pode passar por outras experiências e que em criança ele não pode. E lá no parque de diversões ele encontra um brinquedo escondido, né? Ninguém está perto, né? Assim, um pouco na área escura, chamado Zoltar. Ele tem uma cara de um sujeito mal encarado lá dentro. Ele joga uma moeda, faz um pedido, sai o cartãozinho, o seu pedido será atendido. Quando ele percebe, o brinquedo está desligado, está fora da tomada e está funcionando. Ele sai correndo ali e o pedido dele é: quer ser grande. Quando ele acorda no outro dia, ele realmente está com a aparência de um cara de 30 anos, que é o Tom Hanks, mas com a cabeça do Josh de 12. E aí ele passa por esse dilema, né, que a mãe não reconhece, né? O que você fez com meu filho? Ele foge, vai procurar o amigo, né? É preciso cantar uma música para o amigo perceber que é realmente o Josh, senão o amigo também está morrendo de medo dele, né? Um adulto. E aí ele tem que enfrentar a vida, ele precisa alugar uma casa, ele precisa arrumar um emprego, né? E aí ele consegue arrumar um emprego numa empresa que trabalha com brinquedos. Aí pronto, ele se deu muito bem. Né? Começa a se dar bem na empresa, aluga um apartamento melhor, né? Cheio de brinquedos, se diverte pra caramba com seu amigo quando o amigo está disponível para poder ir. E aí ele começa a namorar. Né? Uma mulher se apaixona por ele não sabe nem o que fazer com isso, mas acaba tendo essa experiência. Né? Os hormônios ali vão à flor da pele e ele acaba, de fato, namorando essa mulher. E ela se torna o único empecilho dele voltar a ser criança, certo? Mas depois ele acaba, né, reencontrando os Zoltar, enfim, e, e volta. Inclusive essa mulher que dá uma carona para ele voltar para casa. Esse é todo o enredo do filme, né? Bem resumido. Mas o que, que há de arquetípico aqui? A começar pelo símbolo mais bem colocado do filme. É o videogame. Ele já começa jogando, né, um joguinho bem antigo, né, bem feiozinho o gráfico, onde o protagonista do jogo está entrando na caverna do mago. E aí tem lá, né, o que você quer fazer com esse mago? E ele demora de responder. Ele queria desintegrar o mago, mas enfim, ele não consegue, acaba o tempo, e aí aparece a mensagem: sua indecisão foi o seu erro. Aí o mago congela o personagem, vai passar a eternidade ali congelado. Pronto. E aí começa o filme. Ele sai do jogo, perdeu, começa toda essa história. Quando ele está na indecisão de voltar a ser criança ou permanecer adulto, ele pega esse mesmo jogo, coloca no computador e nessa mesma fase ele consegue dar uma resposta rápida e desintegra o mago. Daí que ele toma consciência e volta a ser criança. Né? Mas eu quero pegar esses dois elementos, o primeiro jogo e a experiência dele adulto. Quando a gente entra nessa fase da crise dos 30, a gente de fato tem que enfrentar esse mago sombrio da caverna, esse Zoltar, esse brinquedo, né, esse escondido lá, que é o Saturno, certo? E, não é uma experiência, né, esotérica, sei lá, mística, né? Nada disso, né? Esses negócios de nova era, nada disso. A experiência de enfrentar o Saturno é a experiência de enfrentar a vida adulta, certo? Que nós, quando éramos crianças, não tínhamos essa preocupação. Né? Quando a gente é criança, a gente não se preocupa em alugar uma casa, em arrumar um emprego, em viver uma vida. Não tem essa experiência. Mas tem o desejo incessante de querer crescer. A gente passa por isso. Né? Quando a gente é pequeno, a gente quer crescer. Quando a gente cresce, beleza, chegamos aos 30, a gente vê, tá, é só isso?
né? Acontece uma mudança, é óbvio, né? Existe uma mudança na gente, tanto externa quanto interna, mas algo da nossa criança permanece ali, né? Algo da nossa mentalidade ainda está muito presente, muito ativa, né? O nosso adolescente, a nossa criança ainda está ali, certo? Como no caso do Josh. Claro que de forma, no filme está muito caricato, né? Porque uma criança de 12 anos não se senta como o Josh se sentou na empresa no primeiro dia de trabalho, né? Não é muito desse jeito, tá? Principalmente as crianças de 12 anos hoje em dia. É muito caricato, mas é pra gente perceber que os filmes realmente têm que ser muito caricatos. Né? Filme de comédia romântica, são filmes muito caricatos. A gente olha assim, ah, mas é uma bobagem esse negócio de comédia romântica. Tudo bem, é uma bobagem porque no mundo real não é exatamente daquele jeito. Mas eles mostram de forma caricata experiências internas, certo? Então existem dramas internos que acontecem na gente, que no filme está escancarado de forma caricata para a gente poder enxergar aquilo, tá? Porque se fosse mostrar o ordinário dos relacionamentos, só o externo, só o que a gente é capaz de enxergar, seria muito chato, né? Filme de comédia romântica. Ninguém queria assistir, né? Nem é tanta gente que gosta de assistir, e se fosse do outro jeito, né? Ninguém realmente ia querer assistir. Enfim, mas então tá de forma caricata para a gente enxergar aquilo que às vezes a gente não quer enxergar, certo? Ou aquilo que a gente às vezes não percebe que está na gente, certo? Que é o quê? Chegamos aos 30, chegamos próximo aos 30, já temos algumas obrigações para cumprir, mas existe algo na nossa cabeça que não mudou, certo? Algo na nossa cabeça que, poxa, né? Já cresci? Era só isso? Por que eu queria crescer? Sabe? Existe esse dilema interno. E qual é o maior erro de quem chega nessa fase? A indecisão. A indecisão foi o erro do joguinho lá, né? Do Josh no jogo. E a indecisão de não realizar as coisas, de não arriscar fazer as coisas quando estamos nessa fase, é de fato o nosso maior erro. Porque a gente percebe que, beleza, já crescemos. Então, o tempo para a gente, agora, não é um tempo que infinitamente passa e a gente não deve se preocupar. Não, agora o tempo começa a acabar. A gente sabe que não temos muito tempo, certo? Nós não temos muito tempo. Nós precisamos tomar algumas decisões, precisamos fazer escolhas. E a indecisão por medo de errar é o nosso maior erro. Porque se a gente não decide fazer nada, a gente percebe que o tempo vai passar. E aí sim, não teremos como fazer mais nada. Mas se assumirmos as consequências das nossas escolhas, aprenderemos com os erros. Por mais que a gente possa errar. Né? É evidente que a gente pode errar. 30 anos ainda não é muita coisa. E a gente só percebe isso ao longo do caminho. A gente só percebe que, beleza, já tenho 30, mas quando a gente erra e a gente aprende com o erro, a gente tem a oportunidade de começar de novo, de fazer outra coisa, a gente percebe que, de fato, 30 anos não é lá muita coisa. Né? Parece ser muita coisa na nossa cabeça. Principalmente para as mulheres, né? Que quando chega nessa fase não quer nem falar a idade mais. Né? Não sai da casa dos 20 nunca, né? É 27, é 25, é 26. Mas quando chega nos 30, meu Deus do céu, não quer nem falar a idade. Porque parece uma coisona. Né? Na prática, a gente percebe que, tá, chegou os 30, chega os 32, vai para os 35, né? E a vida parece que não muda muito. Essa mudança brusca vai acontecendo na nossa adolescência. Né? Dos 12 aos 30, realmente vão acontecendo mudanças bruscas no nosso organismo, certo? E nas nossas decisões, nas nossas obrigações, nos nossos deveres, né? Enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto família. Né? Só que dos 30 para frente, não tem muita mudança, certo? Parece que o tempo vai acabar, mas esse tempo que parece que vai acabar, ele ainda é extenso o suficiente para a gente aprender com os nossos erros. Portanto, não podemos ter indecisões nas nossas escolhas. Tá? A gente tem que assumir o erro, a gente tem que assumir a possibilidade de errar, certo? Assumir as consequências das nossas escolhas e escolher de fato. Tá? Mas esse dilema, ele não acontece fora da gente. É só dentro. É só na nossa cabeça que isso está acontecendo. Certo? Porque, né, por exemplo, né, sei lá, você entra numa faculdade com 20. Você encontra pessoas com 30 lá.
Você encontra pessoas com mais de 30 lá. E essas pessoas com mais de 30, elas acham que vão se formar e vão botar o diploma debaixo do braço e vão direto para o caixão. É claro que não, elas estão na perspectiva de pôr em prática aquilo que elas estão, né, procurando aprender. Tá? Então, não quer dizer que o 30 é o fim, certo? Não dá para errar mais com 30, certo? A gente tem que ter consciência de assumir as consequências das nossas escolhas, sabendo que se errar, paciência, começa de novo, vai para o outro lado, certo? O grande erro é a indecisão. E eu queria comentar também uma coisa que eu achei muito interessante, que é em relação ao divórcio do Kaká. Ah, já vem mais um para falar, para dar pitaco na vida dos outros. Não, não é isso não. É porque eu nem acompanho essas coisas não, mas minha esposa viu um vídeo no YouTube sobre isso, e ela achou interessante a fala da ex-mulher dele. Acho que é Carol, alguma coisa. E aí, ela, que eu falo essas coisas de crise dos 30 com ela, que eu fico conversando algumas coisas assim, né? Ela tá nessa fase, eu tô passando por essa fase, já tô no fim, ela tá começando agora, né? E aí a gente conversa sobre essas coisas. Daí ela viu o vídeo, achou interessante, falou comigo, aí eu fui assistir ao vídeo da ex-mulher do Kaká falando da razão do divórcio. E aí fica todo mundo falando, né? Ah, ele era muito perfeito. Gente, presta atenção. Isso é uma desculpa. Veja o que ela diz antes, né? Ela disse que ela estava com 28 anos quando decidiu se separar. Não tinha razão para ela se separar. Mas ela estava passando por um dilema interior tão grande que ela procurou pastor, ela procurou exorcista, ela procurou grupo de não sei o que para poder resolver esse dilema na vida dela. E o que, que aconteceu? Para ela resolver esse problema da cabeça dela, ela se separou. Quando ela falou, você estava com 28 anos, eu falei, epa, aquele memezinho do Brad Pitt, do Brad Pitt não, do Leonardo DiCaprio, né? Aí eu parei, não, tem uma coisa aí. E aí eu fui pesquisar rapidamente como é que foi esse negócio. Ela se casou aos 18, olha, 18 anos. Ah, beleza. Nossas avós se casavam com 12, 15, né? Não tem nada a ver. Mas do mundo de hoje tem um pouco. Casou com 18, certo? Viveu 10 anos de casada e se separou aos 28. Não tinha idade melhor para ela se separar, né? Entre 26 e 32. Tá ali no auge da crise dos 30. Por quê? Não tem razão. E aí eu percebi, né? Lógico, ela viveu uma experiência de vida, de casado, muito cedo. Muito cedo. Tudo bem, que não tem problema, que tem gente que vive mais cedo ainda, nessa experiência e vive o resto da vida. Tá, beleza, gente. Mas quando a gente chega na fase da crise dos 30, muita coisa é colocada em jogo na nossa frente. A gente pensa, poxa, né, qual foi o tempo que ela, aspas, perdeu e que ela não pode mais perder, né? Ela viveu 10 anos num casamento. E se ela não tivesse vivido nesse casamento? Se ela tivesse se casado naquele momento, certo? Se ela tivesse passado os 10 anos solteira e se casasse com os 28, como é que seria a vida dela? Não estou dizendo que. É, não estou resolvendo o problema dela sem conhecê-la, né? Estou julgando ali a partir de um vídeo. Mas eu estou querendo dizer que, para a gente prestar atenção, que o que fez ela se divorciar, muito provavelmente não foi a perfeição do seu ex-marido, gente. Isso não tem lógica, isso não existe, né? O que fez ela se separar foi ela não suportar o dilema da mente dela durante a crise dos 30. Ela tentou dar uma resposta para essa crise dos 30 e a resposta foi brusca. Eu falei em outros vídeos aqui que durante a crise dos 30 acontece muito casamento, divórcio, nascimento de filho, perda de parente, né? Início de transição de carreira, perda de trabalho, certo? Demissão, admissão. Muitos desses eventos acontecem durante a crise dos 30. Pode acontecer em qualquer época? Pode. Mas na crise dos 30, a coisa é muito mais pesada, a coisa é muito mais grave, pesa mais, certo? E a nossa escolha diante desses acontecimentos, as nossas atitudes diante desses acontecimentos é que vão cristalizar, vão transformar aquele bonequinho congelado lá, né, do jogo, naquele evento, naquela coisa, certo? Aquilo vai marcar profundamente o resto da vida da gente, tá? Então, o divórcio foi um marco na vida dela, né? Já tem alguns anos isso e está repercutindo agora. Mas a questão não é a repercussão da mídia.
né, que é esse grande marco. Não, é um marco na vida, na mente dela. O Kaká não, o Kaká já casou com outra que tem o mesmo nome. Eu já vi isso aí. Já tem até filho com ela. Tá bem, tá de boa. Mas ela ainda sofre as consequências desse divórcio. Na mente dela, certo? Na mente dela, com certeza. Ela tá passando por isso. E, não estou dizendo que eu vou ser a solução da vida dela. Nem que ela precisa procurar terapia. Mas que, é, sei lá, né? Se ela chegar a ver isso daí, né, e parar para pensar um pouco, ela vai ver que de fato faz sentido no que eu estou falando. Né? E se você passou por uma experiência parecida, né? Você já tem mais de 30, né? Você faz uma retrospectiva, olha para trás, né? O que, que você escolheu viver durante esse período, entre 26 e 32. E essa escolha está repercutindo até hoje na sua cabeça? Né? Se foi uma boa escolha, né? Está colhendo os frutos, se for uma má escolha, você já tentou voltar atrás? Né? Ou simplesmente só está empurrando com a barriga, né, esse mago que te congelou nesse dilema interior, nessa escolha que você fez e que você agora não tem como, né, você não tem força o suficiente para colocar o joguinho para rodar novamente para enfrentar esse mago de novo. Né? Então, fica aí a reflexão para a gente que queria ser grande. Agora que é grande, tá, é só isso, não quero mais. Pensemos nas nossas escolhas para que a nossa indecisão nessa fase não seja o nosso grande erro, tá certo? Como eu falei, não eram grandes reflexões deste filme. Agora os próximos serão bem mais interessantes, tá? Do próximo vídeo será provavelmente o Show de Truman com o Jim Carrey, certo? Que são os mais antigos, os mais arquetípicos, né? Os outros terão análises mais profundas realmente, certo? Se houver alguma alteração, eu vou avisar nas redes sociais, tá? Então me acompanhe aí na descrição do vídeo, tem os links, certo? Vocês me acompanhem no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, tá? Se houver alguma alteração no filme, da escolha do filme, eu vou avisar. Mas provavelmente será isso, tá certo? Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe aí de cumprir a liturgia do YouTube, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, né? Compartilhar para outros amigos que estão nessa fase ou que já passaram por ela e estão aí nesse dilema interior, tá bom? Para que esse conteúdo chegue até outras pessoas. E não deixe também de assistir o filme, tá bom? Para o próximo vídeo. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.